Veja a previsão de retorno do goleiro Cássio ao Cruzeiro. A torcida celeste acompanha de perto a recuperação do goleiro Cássio, que sofreu uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo. O incidente ocorreu no segundo tempo da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 11 de março de 2026. Ao cair de mau jeito sozinho no gramado, o arqueiro precisou ser substituído e poucos dias depois, passou por uma cirurgia de reparação no Hospital Horizonte, em Belo Horizonte. Logo após o diagnóstico, o jogador utilizou suas redes sociais para lamentar o ocorrido, mas demonstrou otimismo. Em uma publicação no Instagram, Cássio escreveu: "Infelizmente foi constatada uma lesão no meu joelho esquerdo e vou ter que passar por uma cirurgia, ficando um tempo afastado dos gramados. Fico triste por essa lesão e por não poder estar em campo com meus companheiros. São situações que fazem parte do nosso trabalho, e não tenho a menor dúvida de que vou voltar ainda mais forte." O goleiro também expressou confiança no trabalho do departamento médico e da fisioterapia do clube, ressaltando o apoio fundamental de sua família como motivação extra para superar este desafio. Com foco total na reabilitação, Cássio tomou uma decisão importante. Abriu mão do seu período de descanso durante as férias do elenco para dar continuidade ao cronograma de tratamento intensivo na Toca da Raposa II. Embora a estimativa inicial fosse de 8 a 9 meses longe dos gramados, o cenário atual é animador. Graças à boa evolução apresentada nos treinamentos físicos, o departamento médico do Cruzeiro trabalha agora com uma previsão de retorno do atleta entre o final de agosto e o início de setembro de 2026. É impossível falar sobre a figura do Cássio Ramos sem antes fazer uma pausa e reconhecer o peso que esse nome carrega para o futebol brasileiro, independentemente de você ser torcedor do Cruzeiro ou não. Quando a gente lê uma notícia sobre uma lesão tão delicada quanto essa multiligamentar no joelho do gigante, como ele ficou conhecido, o que passa pela cabeça de quem acompanha o esporte há anos não é apenas o impacto técnico da ausência de um goleiro, mas o impacto emocional de ver um pilar da história recente do futebol sendo testado pelo destino. O Cássio não é um jogador qualquer, ele é um monumento que, vindo lá de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, construiu uma trajetória que beira o lendário. Começando nas categorias de base do Grêmio, ainda muito jovem, ele sempre demonstrou uma envergadura que não era comum para a média dos goleiros brasileiros da época. Aquela transição precoce para o futebol europeu, indo para o PSV Eindhoven na Holanda, foi um período de muito aprendizado, de muito banco de reservas, mas também de amadurecimento tático. Foi ali que ele entendeu que ser goleiro de alto nível exige muito mais do que reflexo. Exige uma resiliência mental que poucos conseguem sustentar por 2 décadas. A virada de chave, o momento em que o Cássio deixou de ser uma promessa para se tornar um ícone, aconteceu quando ele retornou ao Brasil para defender o Corinthians. A torcida alvinegra, que no início recebeu o goleiro com certa desconfiança, foi testemunha de uma das fases mais vitoriosas de um arqueiro no Brasil. Quem não se lembra da campanha da Libertadores de 2012, onde ele simplesmente fechou o gol? Aquela defesa contra o Vasco no Pacaembu é uma imagem que está gravada na memória de todo fã de futebol. Ele não apenas ajudou o time a ser campeão invicto, como foi o protagonista absoluto na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea no Japão. Ali ele não só parou os atacantes ingleses, ele calou os críticos, ele se impôs como uma referência técnica e moral. Ao longo de mais de uma década no clube paulista, ele acumulou títulos brasileiros, estaduais e uma idolatria que raramente vemos no futebol moderno, onde a rotatividade de jogadores é cada vez mais frenética. Quando ele decidiu encerrar aquele ciclo em São Paulo e aceitou o desafio de vir para o Cruzeiro, muita gente questionou se ele ainda teria a mesma motivação. A resposta veio dentro de campo, com a seriedade de quem entende o tamanho do clube mineiro e a responsabilidade de vestir a camisa que já foi de nomes históricos como Dida e Fábio. A trajetória do Cássio sempre foi pautada por uma sobriedade rara. Ele nunca foi um jogador de polêmicas gratuitas, nunca foi um cara de se esconder atrás de desculpas quando o time perdia. Pelo contrário, ele sempre foi o primeiro a aparecer quando as coisas não iam bem. É claro que, como qualquer atleta de ponta, ele teve seus momentos de contestação, especialmente quando a idade começou a pesar e a cobrança da torcida, sempre exigente, tornou-se mais intensa. Mas se tem algo que a história do Cássio ensinou, é que ele é um sobrevivente. O que me chama a atenção, e que é importante a gente correlacionar com esse momento atual da lesão, é o fato de que o Cássio sempre se reinventou. Ele mudou seu estilo de jogo, aprimorou a saída de bola, trabalhou a agilidade mesmo com o passar dos anos e principalmente manteve a ética de trabalho.
Esse episódio da lesão no joelho, que aconteceu de forma tão solitária e frustrante durante aquele jogo contra o Flamengo, é um daqueles golpes que testam o caráter de um atleta. Cair sozinho em campo, sem contato, gera uma angústia enorme, porque você sabe que o tempo de recuperação é cruel, é um processo de meses de monotonia, de fisioterapia dolorosa e de isolamento do grupo. Mas ao ver a postura dele, abrindo mão das férias para ficar na Toca da Raposa II, a gente entende que o profissionalismo não é um discurso, é um comportamento. Ele não está fazendo isso apenas pelo contrato, ele está fazendo porque o nome dele está em jogo, porque ele quer sair de cena, quando chegar o momento, pelos seus próprios termos e não por uma lesão. Na minha visão, o cenário do futebol brasileiro hoje é carente de figuras como Cássio. Não só pela qualidade técnica, mas pela capacidade de liderança. O goleiro é, por natureza, um capitão sem braçadeira. Ver a dedicação dele nesse processo de retorno, antecipando previsões e mostrando uma evolução que surpreende o próprio departamento médico, mostra que ele ainda tem lenha para queimar. Eu particularmente acredito que esse período de inatividade forçada, por mais difícil que seja, pode até prolongar a carreira dele, pois deu ao seu corpo o descanso que talvez ele não tivesse se estivesse em plena carga de jogos. O Cruzeiro, com a gestão atual, fez uma aposta acertada ao trazer um jogador que traz um vestiário inteiro nas costas. A expectativa de vê-lo de volta entre agosto e setembro não é apenas uma questão de ter um bom goleiro debaixo das través, é uma questão de ter a tranquilidade de saber que, nos momentos decisivos, você tem alguém que já viu de tudo, que já ganhou tudo e que não se abala com o peso da camisa. Quando a gente olha para trás e compara o Cássio de 2012 com o Cássio de 2026, a gente percebe que o que mudou foi o vigor físico, é natural. O tempo passa para todo mundo, mas o que se repete é a entrega. Ele continua sendo aquele cara que não aceita perder, que se irrita com um gol sofrido e que tem uma presença diária que impõe respeito aos atacantes adversários. A história dele é um lembrete de que o sucesso no futebol não é um gráfico linear. Ele é feito de picos de glória e vales de lesões e críticas. A forma como ele lida com esse vale, com essa lesão multiligamentar, é que define o tamanho do legado dele. É fácil ser ídolo quando tudo dá certo, quando os títulos chegam, quando a torcida grita seu nome. O verdadeiro teste é quando você está no departamento médico, longe do brilho dos refletores, lutando contra a própria biologia para voltar a fazer o que ama. E é exatamente aí que o Cássio mostra, mais uma vez, porque ele é um dos maiores nomes da história da posição no país. A torcida celeste tem todo o direito de estar ansiosa, porque a volta dele não é apenas a volta de um goleiro, é a volta de uma segurança necessária para o restante da temporada, e honestamente, é o que o futebol precisa para continuar sendo esse esporte de superação que a gente tanto gosta. Acompanhar a evolução dele agora na Toca da Raposa é acompanhar um homem que não se contenta com o fim do ciclo, ele quer mais um capítulo, e pelo que estamos vendo, ele tem toda a chance de escrever esse final da forma que ele merece.